Diamond, sejam bem-vindos a mais um episódio do JennyCast. Quero começar agradecendo os comentários, né? O feedback de vocês é muito importante. Então continuem, né? Dando opiniões, sugestões, ajuda bastante no nosso projeto, porque a nossa intenção é melhorar cada vez mais. Seguindo aquela linha que eu disse no primeiro episódio, que nós traríamos vários convidados, né? Vários assuntos super importantes, né? Consideramos importante para nós. Estamos aqui hoje com uma pessoa que, além de empreendedor, ele também ajuda e incentiva outras pessoas a empreenderem. Ele é sócio de um escritório de contabilidade que está voando aqui em Guarulhos, que é o PJR Sampaio Contabilidade, e também da BJ Doceria. Estamos aqui com o Danilo. E aí, pessoal, prazer imenso estar aqui. E como já não é novidade, do meu lado aqui é minha irmã, Juni. Euzinha. Prazer para quem não me conhece. Para quem já me conhece, obrigada por estar acompanhando o nosso podcast. O nosso, o seu, enfim, o que vocês desejarem. A Maísa aqui dando ar da graça. Bom, essa pauta de hoje me interessa muito, por isso que eu tô muito feliz de compor a mesa hoje, né? Principalmente porque é um convidado, né, que é nosso amigo pessoal e também temos o prazer, né, da empresa dele, da PJR Contabilidades, PJR Sampaio Contabilidades, cuidarem das nossas empresas, né, da família. Só um adendo, foi em uma reunião, né, de negócios que surgiu o convite pro podcast, que a gente entrou em um assunto, o Danilo começou a falar umas coisas que eu falei, isso aí é assunto pro podcast. Sim. Aí eu convidei ele, aceitou e hoje ele está aqui para poder dar essa honra pra gente. Isso, e nada mais justo, né, do que uma pessoa que acabou incentivando a gente mesmo, sim, né, a empreender, estar aqui para falar sobre essa pauta. E eu queria começar esse assunto perguntando para você algo até um pouco subjetivo, né, mas eu acho que a sua resposta vai interessar para muitas pessoas, assim como interessa pra gente. Além de coragem, o que você precisou para começar a empreender? Foi uma coisa controlada, você se planejou ou foi acontecendo? Legal essa pergunta. Não foi planejado. Acho que assim, todo empreendedor, ele tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano da sua empresa, do que ele imagina, suas ideias e tal. Mas não foi planejado assim como todo mundo sonha, né? Até aquele dia que a gente estava aqui na reunião, a gente conversou. Vou contar um pouco mais ou menos como é que foi. Pode contar, por favor. Aquele dia não deu pra gravar, mas hoje tá gravando. Eu trabalhei 2 escritórios de contabilidade, e os 2 fui como auxiliar de contabilidade, né? Eu estava muito pouco tempo ainda, muito pouca experiência. E só que há algum tempo, quando eu entrei nesse segundo escritório, começou a me dar um desejo de empreender. Só que eu não tinha nenhum recurso, não tinha nada que pudesse assim me dar aquele start naquela hora. Só que eu tinha dentro de mim um desejo muito forte, uma vontade muito forte. Então foi um determinado dia que, além da coragem, conforme você perguntou, foi a execução. Foi eu ter a atitude de falar assim, vou começar a empreender. Não tinha nada, não tinha nenhum cliente e... Teve algum marco que aconteceu isso aqui e isso me despertou, eu preciso empreender, eu preciso trabalhar pra mim? Na verdade, assim, se eu for contar um pouco da minha história, eu já empreendi outras vezes, né? Já empreendi outras vezes, não bem formal como é agora, né? No escritório de contabilidade, mas eu já abri espetinhos para vender na rua, eu já vendi bebida na rua também. Então já tá no uma sangue, época muito atrás. Já vendi gravata pro próprio pessoal da igreja. Um pouco antes de começar a fazer a faculdade, eu vendia gravata pro pessoal. Comecei com 3 gravatas, terminei, eu tinha um estoque de 200 gravatas. Só que aí eu parei porque eu estava fazendo o curso de ciências contábeis. Então eu já tinha assim um desejo dentro de mim de empreender. Entendeu? Eu já tinha esse desejo. Só que nunca tinha dado certo. Diversos erros que a gente comete, né? Aí na minha mente veio, eu vou estudar ciências contábeis, e depois que eu terminar as ciências contábeis, eu pego uma larga experiência no mercado e começo a empreender. Só que não foi assim, porque com 1 ano ali já dentro do escritório, 1 ano e 6 meses, eu troquei de 2 escritórios e eu já vi que eu queria empreender, não tinha como mais segurar aquele desejo.
Isso era muito Entendeu? grande pra caber naquele espaço, né? Você tinha que ter o seu. Literalmente, né? Grande em tudo. Brincadeira. E nós sabemos que tem vários, né, mitos sobre empreender. E um deles, que é bem famoso, assim, é que as pessoas acham que por você trabalhar pra você, você trabalha menos. Isso é um mito? Você acha que é um mito ou é uma realidade? Acho que assim, não é um mito e nem uma realidade. A sua carga de horária de trabalho, quando você passa a empreender, ela passa a ser maior, né? Porque quando você está ali dentro de uma CLT, você trabalha 8 horas, no máximo mais 2 horas, que é o que você pode fazer de hora extra, e é só. Quando você passa a trabalhar para você, você fica 24 horas conectado Sim. com o seu negócio. Sim. Então, possa ser que você trabalhe 12 horas, 13 horas, trabalhe um pouco mais, mas eu acredito que isso é um desfrutar a mais, entendeu? Porque você não está trabalhando, você está fazendo o que você gosta, entende? Sim, Então, por concordo. mais que a carga horária seja maior, você não sente isso. É E como se aquilo- você estivesse feliz com aquilo, com aquela carga maior, Sim. porque você está desfrutando do Porque que é é seu, por né? você e pra você, Porque né? é É por você e diferente. pra você, Eu experimento exatamente. muito isso, assim, antes eu trabalhava 24 horas pra outras pessoas É. crescerem, e agora eu sinto um sabor, assim, é inenarrável o que eu sinto, porque eu trabalho 24 horas ainda, mas agora é pra mim e por mim. Então, é uma realização muito grande, né? Você Sim. falar, poxa, é a minha cara ali, sabe? Agora as pessoas sabem que eu faço aquilo, e não é sempre atrás da cortina de alguém pra alguém brilhar. Sim. Então, isso é importante também, porque aí a gente tem essa percepção de que, olha, eu sou importante, eu que sei fazer isso daqui, né? E só voltando num assunto que o Danilo tocou, que quando a gente trabalha, CLT ou trabalha pra alguém, o máximo que pode trabalhar é 2 horas a mais. Pra mim, eu trabalhava 30 horas a mais, entendeu? Pra pessoa. E é realmente isso. Hoje a gente trabalha muito, né? Trabalho bem mais, Sim. trabalho 24 horas, porém não é algo por obrigação, né? É algo que é mais Não é um prazeroso, fardo, né? não é um fardo. E também, assim, uma coisa que pra mim eu vejo como um benefício é que, assim, eu trabalho 24 horas, mas se esse dia eu preciso ficar off, eu vou ficar off, Sim. entendeu? É a liberdade. Eu vou poder, que nem a minha mãe recentemente fez uma cirurgia, e se eu estivesse trabalhando CLT, eu não ia conseguir cuidar dela da forma que eu cuidei, né, que eu tô Sim. cuidando. Então, essa liberdade também de trabalhar no horário que dá. Eu cuido da minha mãe de dia e vou trabalhar de madrugada, entendeu? Então, É que, na isso verdade, é uma coisa também muito importante. é uma rotina que a gente estabelece que ela é equilibrada, né? Você não precisa só trabalhar ou só ter lazer. Então, você consegue equilibrar. Hoje, por exemplo, eu tenho eu tive um imprevisto e eu consigo ali reagendar todos os meus compromissos ou readequar minha agenda àquela realidade daquele dia. E quando você é CLT, você não tem como chegar pro seu chefe e falar, olha, minha mãe fez uma cirurgia e eu vou ficar em casa, tá? Nesse horário, mas depois eu trabalho. Então, essa é uma liberdade muito gostosa de se experimentar, né? Sim, sim. E quando a gente empreende, a gente acaba sendo tudo, né? Dentro da empresa. Então, a gente é marketing, a gente é financeiro, enfim, a gente acaba sendo tudo. Você tem uma dica pra dar pra gente de como se destacar no mercado, assim, que às vezes já tá saturado? Então, nesse ponto, eu não acredito no mercado saturado, tá? Por quê? Exemplificando de uma forma bem simples. Existem diversos negócios que tem muito dentro de bairros, dentro de centros, que são, vamos supor, pizzaria, adega. Tem diversos estabelecimentos. O que se torna saturado é quando você faz alguma coisa igual a que todo mundo está fazendo. Agora, quando você vem com inovação, Sim, entendeu? Realmente. E faz sentido. algo diferente, encontra ali dentro daquele nicho de negócio uma falha que incomoda aquele nicho de cliente e você faz o diferencial. Eu vou dar um exemplo aqui. Atendimento de comércios, conforme eu dei exemplo, pizzaria e adega. Esse mercado, eles estão migrando muito para o digital. Então, eles estão colocando robotização de atendimento de WhatsApp e tal. E aí você vai fazer um pedido e ali não tem uma pessoa que te atenda. Tem aquele robô, certo? Só que muitas das vezes aquele robô não faz uma personalização que você quer. Então tem algumas coisas que ainda não está encaixado dentro dessa nova tecnologia. E está tendo falha. Então, quando você tem um negócio que além da robotização, tem um contato ser humano, tem um excelente atendimento,
e traz uma boa coisa que tá faltando no mercado, principalmente nesse mercado já de diferencia, pizzaria né? e adega, tá faltando muito atendimento, né? De Então, qualidade, de né? qualidade, aí você traz a inovação, né? Então, exatamente foi o que a gente fez também na PJR Sampaio, na BJs, a gente foca muito no atendimento ao cliente, na exclusividade. Nós temos automação dentro do nosso negócio, que faz ali toda a tecnologia, dá suporte para nós, mas nós focamos na pessoa, entendeu? No atendimento, na Vocês demonstração. Entendeu? extraíram a humanidade A daquilo, humanidade. né? A personalização Então, trazer daquilo. tecnologia, Sim. entendeu? Mas também cuidar do ser humano, porque a gente está sempre cuidando de uma causa, e é sempre um ser humano por Sim. trás, entendeu? São Sempre sonhos, né? Exatamente. Por trás da Entendeu? empresa tem o ser humano ali, né? Sim, Então, sempre tem o ser humano, sempre Sim. tem uma E pessoa antes de um fazendo profissional, você pedido. tem que ser um ser humano, um ótimo ser humano, né? Sim. Pra você atender, prestar um bom atendimento. Então, isso é importante. Eu também, até nos meus atendimentos, eu tento trazer isso, né? Sempre para as clientes, para que elas entendam que eu entendo a demanda delas para além do processo, né? Isso é importante. Então, para você vencer o mercado setorado é inovação. Inovação. Trazer o que ninguém está fazendo. Fazer o que ninguém está fazendo. E assim, agora eu quero que você seja bem sincero, né? Pra responder essa pergunta. Sobre apoio de amigos e familiares. Você recebeu apoio? Como que foi pra você? Não tem como a gente falar que não recebeu apoio. Ninguém constrói nada sozinho. Né? Ninguém constrói nada sozinho. Não tem como falar assim, não, eu cheguei aqui, fui com as minhas pernas. Alguma coisa teve, alguma força teve daqueles que estão mais presente de nós. Lógico, eu não tive aporte financeiro de ninguém para mim começar o meu negócio. Né? Mas não é porque as pessoas não quiseram, mas sim por conta da condição, não tinha. Sim. Entendeu? Eu tive que me virar sozinho, do zero mesmo. A gente estava até brincando, eu falei, não começa nada do zero, tem que ter uma pessoa. Né? Mas financeiramente, fui zerado. Não teve nada que... nenhum aporte financeiro, foi zerado mesmo. Eu fui lá, comecei, só que teve muito apoio. Se não fosse o meu sócio, o Júnior Sampaio, que abriu as portas do escritório dele, eu falei assim, ó, não tenho valor nenhum, mas eu tenho muita energia, a gente pode ir pra cima, ir atrás de cliente, isso, aquilo, outro. Aí ele falou, não, vamos embora, vamos pra cima. Então isso já é um apoio, já é um aporte. É o maior apoio que você É o pode maior, ter, É o maior assim. apoio. É o melhor. Chegar no meu pai, na minha mãe, na época eu morava junto com eles, hoje eles moram em Pernambuco, hoje eu moro sozinho, mas na época eu morava junto com eles, então chegar no meu pai e na minha mãe, eles falam assim, meu, tô com você, é seu sonho, vai pra cima, entendeu? Acredita no que Deus colocou no seu coração. Então tudo isso traz uma boa energia para você fazer, entendeu? Para você fazer acontecer. E você se surpreendeu no sentido de, nossa, eu acreditava que fulano, que era muito meu amigo, ia me apoiar, ia me incentivar, ia me indicar para as pessoas, e não, ele fecha com outra pessoa, ele indica outra pessoa. Você se surpreendeu com isso? Você fala com a negatividade, de a Sim, pessoa não te apoiar. Assim, com algumas pessoas eu me surpreendi, sim, né? De fato a gente se surpreende. Mas hoje eu acredito que já tô acostumado, entendeu? Eu tô acostumado, já me acostumei com isso. Porque é normal, normalmente as pessoas que estão mais próximas de você, elas não vai acreditar em você não mesmo. Dá credibilidade entendeu? Nenhuma, né? Ela enxerga você como aquilo, o que você é. Então, a partir do momento que você começa a mudar, você começa a ter novas atitudes, eu recebi, não agora no empreendedorismo, mas quando eu estava fazendo faculdade, amigos meus falavam assim, só mais uma que ele começa e não termina. Nossa. Entendeu? Então, pesado. aí, o que eu aprendi com isso? Converter essa energia, entendeu? Porque muitas das vezes a gente pega essa energia, essa amargura, não. Pega essa energia e transforma nela numa coisa positiva. Fala assim, então vou dobrar minha motivação aqui para fazer acontecer, não para provar para ninguém, entendeu? Mas você só aprende a converter energia para você, entendeu? Sim. E sobre as estratégias, para você conseguir estabelecer parcerias, você pode dar alguns exemplos pra gente? Alguma dica valiosa? Eu acho que assim, o principal é você estar conectado com pessoas que querem crescer, independente se é cliente ou se é parceiro, entendeu? A gente tem muito essa tese lá na PJR,
que muitas das vezes a gente escolhe o cliente, né? A gente escolhe o cliente porque a gente quer clientes que tenham esse propósito de crescimento, não que vai ser uma empresa que vai nascer e vai depois morrer, que é a maioria do que acontece. Se você puxar as estatísticas, como a gente acompanha a contabilidade, é muito maior as que fecham do que as que abrem, entendeu? Abre 1 milhão de empresa, em 2, 3 anos, dá 1 milhão, fica 200 mil, o restante fica... Nossa. Não é esse número exato, mas eu tô dando mais ou menos Não, uma sim. probabilidade aí. Uma média, né? Uma média. Então a gente quer estar conectado com pessoas que querem crescer, porque eu acho que o ambiente positivo traz boas coisas novas, entendeu? Bom, e considerando tudo isso, você acredita muito na lei da atração? De você idealizar algo, ou até mesmo um cliente, por exemplo, eu quero um cliente assim, que pague certinho, que seja bom, que queira crescer, e esse cliente aparecer pra você? Sim, eu acredito, seria uma lei da atração, mas eu acredito que assim, você atrai aquilo que você é também, entendeu? Sim. Então se você é positivo, se é uma pessoa boa que quer as coisas boas, vai aparecer as pessoas ruins, assim como apareceu diversas coisas no nosso escritório que não se conectou e a gente teve que dispensar, entendeu? Por conta de que não quer andar da forma correta, a gente teve que dispensar. Mas eu acredito que quanto mais positivo você é, mais você atrai, sim, entendeu? Seria talvez uma lei da atração. Interessante. E pra você, como foi, né, conciliar a sua vida pessoal com o seu novo negócio? Porque foi, pelo que você contou pra gente um pouco, foi tipo do nada, né, que você saiu de uma situação e foi pra começar a empreender. E como foi pra você conciliar a sua vida pessoal com o negócio? Então, no começo não teve muita conciliação, né? Porque conforme a gente conversou, eu comecei do nada, do zero, não tinha cliente. Então eu deixei talvez um pouco a vida pessoal um pouco de lado e foquei muito, muito, muito na vida da empresa, né? Porque eu precisava fazer acontecer, era a minha necessidade do momento, entende? Então eu precisava de novos E era a clientes. sua única fonte de renda também? Era a minha única... Não, para não falar que era a única fonte de renda, quando eu comecei mesmo, eu larguei o escritório onde eu trabalhava e passei a conquistar clientes na semana, viver do escritório de contabilidade onde não tinha nenhum cliente. O sócio abriu a porta para mim, mas eu não tinha nenhum cliente. E eu fazia pizzaria no final de semana. Nossa! Eu fazia Então pizzaria você tinha no que final de conciliar semana. também com o Então eu trabalho na conciliava pizzaria. ali na pizzaria, mas a pizzaria era como se fosse a sobrevivência, entendeu? Porque era só sexta e sábado. Então era uma sobrevivência que eu tinha, então nem contava para pagamento de conta, ajuste pro escritório, Era o nem seu nada. backup. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu não conciliei muito. Mas também foi muito rápido, conforme a gente conversou naquele dia. O meu primeiro contrato, eu tava no escritório, conversando com o meu sócio, ele pegou e falou assim, cobra 5 mil reais. Eu peguei e falei assim, como que eu cobro 5 mil reais? Eu não sei cobrar 5 mil reais. Eu falei assim, até ontem eu tava no escritório onde eu tinha o meu salário, e no máximo fazendo as entregas no final de semana, e agora eu vou falar pro cliente, ó, fica 5 mil reais, eu não sei nem falar isso. Hoje em dia a gente já pegou esse feeling, tudo. Mas não sabia nem falar. Na hora que eu falei pro cliente, ele fechou, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Fiquei sem acreditar. Eu falei assim, então é normal. Aí as coisas aconteceram rápido, tanto que acho que com 3, 4 meses eu já não estava trabalhando mais como entregador de pizzaria no final de semana. E aí aconteceu e foi muito bom. Está Até sendo muito aproveitando bom. esse gancho, achei importante isso que você falou, né, sobre a precificação, enfim. Você pode dar uma dica de como você gera essa percepção de valor no cliente? Porque, ainda mais para quem começa a empreender, né, esse é até um dos motivos também. A maioria das pessoas não dá credibilidade para aquilo, né, para aquela profissão ou para aquele desempenho de função. Como você falou também, te enxergam como você era, não como você é, né? Ou aquilo que você está se tornando. Então, como você conseguiu gerar essa percepção de valor? De, olha, é o meu serviço, eu sou seu amigo, mas é o meu serviço. E o meu serviço custa tanto. Como foi pra você essa transição? Eu acho que a comunicação sincera, entende? A comunicação sincera.
Então, o cliente, quando ele chega, independente de ele ser amigo, independente de ser tio, de ser tia, o vínculo que tiver, você tem que ter uma comunicação sincera. Fala, isso aqui é meu trabalho, e aí eu vou fazer isso, vou ter tantas horas com isso aqui, entendeu? Fazer o cliente enxergar, a contabilidade ela tem uma dificuldade muito grande em tentar fazer o cliente enxergar o benefício que ele tem em andar regular, entendeu? E andar com as coisas em dia, em andar certo, entendeu? Porque muitas das vezes o cliente tem essa dificuldade por não estar praticando. Os clientes que chegam para nós não estão praticando, não tem esse hábito do dia a dia, do empreendedorismo. Então, quando o cliente chega para nós, a gente tem uma comunicação clara com ele, falando, esses são os passos que você deve seguir, por esse caminho que você tem que ir, entende? Então, eu acredito que a comunicação sincera, você passar sinceridade para as pessoas, é o que faz a diferença, entendeu? É o que faz a pessoa ter a percepção do seu valor, é a comunicação. Nós conhecemos você, né? Somos amigos de longa data. E só aqui também na nossa conversa, do bate-papo, já deu pra perceber que você é uma pessoa muito pra cima, né? Que tem uma mente resiliente. E eu queria que você nos desse uma dica de como manter essa mente positiva. De como cultivar, né? Diante dos obstáculos, como que você faz pra se manter dessa forma? Então, eu acho que é natural isso de mim, entendeu? Eu não tenho uma Você fórmula. sempre foi assim? Eu sempre fui assim, positivo. Isso é ótimo. Entendeu? Só que você vai aprendendo que com o tempo, no mundo que a gente vive, se você não trazer ferramentas novas para você continuar positivo, você pode perder essa essência. Entende? Porque o mundo é muito mais negativo do que positivo. Sim. Entendeu? O mundo é muito mais negativa, galera. negativo Trabalhando do que nisso, positivo. mas eu sou um pouco negativa. Então, alguma das coisas que eu faço para manter positivo é acordar já positivo. Eu tenho isso comigo. Por mais que meu dia vai ter diversos percalços ali que pode causar alguma coisa com o meu emocional, então eu já acordo com um cronograma de positividade, umas músicas que eu gosto, um hino que eu gosto de ouvir, entendeu? Então já acordo alegre, sorrindo, esse dia vai ser top, faço a minha oração e vou trabalhar, entendeu? E aí, durante o dia, aconteça o que acontecer, você não perde a essência do que você começou, entendeu? Você consegue do que converter você toda a energia ruim para aquilo que você... Pra sua áurea, né? Exatamente. Não, então, eu acho que a positividade importante. depende muito de você ter ela como essência, mas cultivar. Se você não tem, cultiva. Começa a cultivar, que nem você falou que é negativa. Já peguei a dica pra mim aqui, ó. Começa a cultivar que você vai tornar uma pessoa positiva, naturalmente, entendeu? E é difícil também quando você convive com pessoas que não são positivas, né? É o meu caso. Por exemplo, eu convivo com a Jenny. E a Jenny, eu e ela, nós temos nós somos muito pé no chão, assim, muito realista. Então é muito difícil pra alguém chegar e a gente falar assim, olha, aconteceu tal coisa, tenho tal sonho. E a gente não pensar nas dificuldades que a pessoa vai enfrentar, enfim. Eu tenho não sei se é um bloqueio, enfim. Porque assim, você vai me contar uma situação, eu já vou na pior no pior que pode acontecer. Que vai acontecer. Eu não vou pensar que vai dar certo. Deixa eu ver um exemplo. Sei lá. Eu não sei andar de patins e eu vou começar agora. Não, eu vou aprender a andar de patins. Eu não vou pensar que eu vou subir no patins e sair andando. Não, eu já vou pensar que eu vou cair. Quebrar a perna e ficar em coma. A Jenny é assim. Tetraplégica. Então, aí é essa diferença. Quando você passa a empreender, você começa a entender. Você já tem que pensar que vai cair, que vai dar errado, entendeu? Então, eu tenho isso comigo. Qualquer negócio que eu vou começar, eu já sei que vai dar errado, entendeu? Eu já sei que vai ter bastante percalço, já sei que vai ter muita dor, mas eu sei que com o longo do caminho, o caminho vai me ensinar a consertar, me ensinar a aliviar as dores, entendeu? No meio do caminho. Então, tudo que você for fazer, desde mais simples, desde mais complexo, vai dar errado, entendeu? Então, o que você tem que ter é a resistência de que você vai corrigir, entendeu? Vai dar errado, mas você vai corrigir. Isso é muito importante. Que fala assim, isso aí vai virar corte. Sim. Porque produção, já anota aí pra virar corte.
Porque o que a gente mais enxerga, né, nas pessoas e ouve das pessoas não, você tem que ter uma mentalidade positiva de que não vai dar nada errado. E, na verdade, o sistema tem que funcionar assim, né? Vai dar errado, mas eu vou consertar. Mas eu vou consertar. No meio do caminho eu vou consertar. Eu tenho capacidade. Isso foi um insight, assim, enorme pra mim. Já te adianto. Muito bom. Muito importante. E nós deixamos, né, a caixinha lá pra vocês no Instagram. E agora eu vou ler aqui as perguntas pro nosso convidado. Vou ler algumas perguntas, não vou ler todas, né? Porque também não quero prender o seu tempo aqui. Ok, isso é tua vontade. A Carol Sintra perguntou: o que é mais difícil de empreender? Tudo. Não tem mais. Tudo conforme tudo a gente tava conversando. genérica, Desde o mais simples até o mais complexo, vai te dar trabalho, entendeu? Então, acho que empreender não é pra qualquer um. É difícil. Entendeu? Em É geral. difícil, não é pra qualquer um. Tem pessoas que nascem pra empreender. Até com meu pai a gente teve uma conversa essa semana. Tem pessoas que nascem pra governar e tem pessoas que não nascem pra governar. Entendeu? Sim. Então, a partir do momento que você vê que você tem essa essência, então vai pra cima. Entendeu? É treinável, sim, é treinável. Sim. Mas você tem que ter a essência. Tem pessoas que, até na nossa reunião de negócios, né, o Jimmy, até, pra quem não assistiu o último episódio do podcast, assistam, Assiste lá. do Jimmy que eu estou falando. Ele até mencionou que um amigo dele pensou, né, nossa, viu todas as dificuldades que tem pra regularizar a empresa, enfim, falou, nossa, era melhor eu ter um chefe. É muito melhor ter alguém mandando em mim, eu só executo e pronto. Então tem pessoas que têm essa mentalidade e tá tudo bem também, né? A gente respeitar tudo, mas realmente... Se a pessoa se sente bem aquilo. daquela forma, né? Sim, mas é aquilo que a gente conversou, né? Às vezes você é grande demais pra caber num quadradinho ali que te colocam. Então é importante a gente reconhecer também quando isso acontece. Nós somos grandes demais. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Exatamente. Vamos partir para a próxima pergunta. A Darlene Cristina perguntou: a gente nasce com o espírito de empreender ou dá para desenvolver ao longo da vida? Dá pra desenvolver, sim. É treinável, conforme a gente estava conversando. Eu acredito que você tem que ter a essência, entendeu? Você tem que ter alguns desbloqueios ali para você poder empreender, né? A coragem, a resiliência, a resistência, aguentar a grande dor que é do empreendedor, né? Termina com dor, então a grande dor que é do empreendedor já se espera que não vai ser fácil, né? Mas se você tem essa capacidade de lidar com as dores, com os seus problemas emocionais, vai pra cima, vai dar tudo certo. Sim. Continuando aqui nas nossas perguntas, a Beatriz Soares, ela perguntou: quais os primeiros passos para começar a empreender? Começar a empreender, não tem primeiro passo. Porque, boa, né? boa. Não tem primeiro passo. A gente tem que planejar a ideia, ter aquilo que a gente tem mais de feeling, conhecer, né? Que nem no caso eu fiz ciências contábeis, então conhecia muito sobre o negócio, mas também trabalhei 10 anos como motoboy de pizzaria. Então hoje se você fala assim, se você for empreender e abrir uma pizzaria, você daria conta? Sim, porque eu tava 10 anos dentro daquele negócio. Peraí que a gente tá tendo uma invasão aqui no estúdio. Tem, acho que uma surpresa. Não acredito. Cadê, Meu ó? Deus, que coisa Ontem linda. o nosso convidado Fez maravilhoso fez aniversário. 23 e é claro anos, que... deixa assim. 23 anos, faz o inverso aí, o pessoal da produção. Meu Deus. É só pra velhinha aí pra gente. Quem é o patrocinador desse bolo aqui? Todo mundo. Adega Argolo? Adega Gargolo. Adega Gargolo fortalecendo aqui, ó. Aí sim, ó. Uma Aí coca. sim, uma coquinha, porque eu já tava com sede. Tô até tomando minha água aqui rápido. Pode assoprar a velhinha aí que a gente continua com as nossas perguntas. Muito obrigado pelo Parabéns, reconhecimento, que pelo Deus carinho. prospere, abençoe. Muito feliz. Você continue essa Quando luz não- que você é. Quando a vela não apaga, por que mesmo? Não Nossa, sei. não sei. É porque E você vai espero ficar que- milionário. Amém. Aí, Aí sim. pronto, apagou. Aí, beijo. Retomando com as nossas perguntas, a Gabriele perguntou: como lidar com a pressão e com as expectativas externas? Sobre
o início, né, propriamente. Então, eu acho que a pressão fora do mundo real, ela não é real, né? Então, o que você tem que ter é o que você tem que fazer, entendeu? Então, você sempre vai se sentir pressionado, ou seja, dentro de um trabalho, ou seja, empreendendo. Como o foco é empreendedorismo, a mesma coisa que você tem na pressão de trabalho, a entrega, isso, aquilo, outro, quando você passa para o lado de empreender, é o cliente, é a atenção ao cliente, é a empresa, se está dando suporte, se está sendo bem atendido. Então, se você focar mais na pressão do que está acontecendo do que no mundo real, nos concertos que você tem que fazer, você dá muito mais atenção do que está fora do que realmente do que você tem que fazer no dia a dia. E até falando sobre expectativa, é uma coisa que eu me preparei muito, assim, quando eu coloquei na minha cabeça, vou empreender, vou trabalhar sozinha, né, sozinha não como você falou, né, a gente sempre precisa de pessoas à nossa volta para nos incentivar e ajudar, enfim. Mas quando eu tomei isso pra mim, assim, eu pensei, poxa, eu consigo ganhar, tantos mil por mês. E aí, a realidade de quem tá começando a empreender, eu acho que até essa é uma dificuldade pra quem começa, você não trabalhar essa expectativa é um problema, de que oscila demais. Então, um mês você ganha muito, outro mês você ganha nem tão bem assim, e outro mês você pode nem ganhar. Então, assim, como você trabalhou com isso, com essa expectativa? Então, eu fui aprendendo no meio do caminho, né? Eu fui aprendendo no meio do caminho. Então, eu vivi no começo a realidade de que teve o boom do negócio, né? Mas logo depois, 6, 7 meses depois do que eu tinha começado, veio esse período onde as coisas começam a não acontecer. E aí o que você tem que fazer? Duas coisas. Ter tido uma reserva emergencial naquele início que você começou, entendeu? Separar a sua reserva. E nesse momento de escassez, onde o mercado para, você procurar desenvolver outras segundas fontes de renda. Entendeu? Dentro do seu próprio negócio, ali da sua carteira de cliente, talvez, você desenvolver outros tipos de negócio que você faz que se encaixa com a contabilidade, ou que se encaixa com a arquitetura, que aí você vai ver que o mercado ainda tá para te ajudar. Sim. Entendeu? Então, no momento de escassez, eu acho que você precisa procurar novas fontes de renda. Entendeu? Porque depois, quando você passa, você vê que você vai ter duas fontes de renda, então você vai ter mais caixa, você vai ter mais oportunidades no mercado. Então, toda crise que você passa, você tem que ter o feeling de identificar o que eu posso mudar aqui, o que eu posso fazer diferente para me sair disso. Entendeu? Então, acho que é uma característica que todo empreendedor tem também, né? Sim. De se renovar no mercado. E para finalizar, vou fazer uma pergunta que tinha algumas do mesmo segmento, eu vou ler uma só, que eu acho que é a dúvida da maioria. Na sua opinião, quais são os maiores medos das pessoas em empreender? Eu acho que, assim, as pessoas têm necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Então, quando você vai empreender, você vai chegar na sua mãe e você vai falar assim, mãe, eu vou empreender. Aí ela vai te dar uma negativa. Você vai pro seu amigo, vou empreender, ele vai te dar uma negativa. Então, as pessoas têm necessidade de aprovação. Então, o principal desbloqueio que a pessoa tem que ter é acreditar nela mesma e não ter a necessidade de aprovação de ninguém. Sim. Entendeu? Assim, somente o que pulsa no coração dela, ali no peito, que arde, ela tem que ir fazer. Ah, mas e se der errado? Se der errado foi você, não tem problema nenhum. Sim, você não tá prejudicando ninguém. Sim. Entendeu? Você tá fazendo aquilo que tá ardendo dentro do seu coração. Muitas das vezes a gente deixa de fazer o que arde dentro do nosso coração porque as pessoas mais próximas que tá do nosso lado rejeitam. Entendeu? Acha que aquilo não faz sentido. Entendeu? Sim. Lógico, não tá na cabeça, não tá na ideia delas, entendeu? Então a principal coisa é executar, até porque tem toda uma pressão, né? Toda uma expectativa também, no sentido de que se você não é concursado, se você não tá numa empresa, numa multinacional, trabalhando e ganhando tanto, você não foi bem sucedido naquilo. Sim. Enfim, é um risco muito grande empreender quando você já tem uma certa estabilidade para as pessoas. Quanto mais a pessoa se sente ali confortável na zona dela, ela não vai querer dar o primeiro passo, né? E a maioria dessas pessoas que pensam dessa forma, elas abominam quem pensa diferente. Por exemplo,
Eu trabalhei em um local, né, onde eu não ganhava tão mal, mas também não ganhava tão bem. E quando eu resolvi sair dali para ganhar até menos e ter um retorno de valor, não financeiro, né, valor para minha carreira, eu fui taxada como louca. Nossa, mas você vai sair, você vai ganhar muito menos, aqui você tem chance de crescimento, né, na empresa, não era nem o meu segmento, então o que eu pensei foi, nossa, mas eu vou me acomodar nessa questão por conta de financeiro, sendo que lá eu posso ter uma percepção de valor maior, eu posso me desenvolver naquilo que eu realmente nasci para fazer, porque eu acredito muito nisso, eu nasci para estar na área do direito. E vou deixar isso de lado pela opinião das pessoas, porque as pessoas acham que eu não deveria ganhar menos do que eu ganho. Então, assim, eu acho que a gente precisa também quebrar barreiras, né? Sim. Com o empreendedorismo é muito isso, é você quebrar barreiras até pessoais, internas. Sim. Eu gostaria, fala olhando pra câmera, que eu espero que ele assista, sobre o seu sócio, que você disse que ele te deu a oportunidade, mesmo você não tendo como contribuir de outra forma, eu vou contribuir só com a minha experiência e tudo. E eu queria parabenizá-lo, né, por essa atitude, porque Sim, foi muito importante. Se todos pensassem dessa forma, né, dessem a oportunidade da forma que ele deu, que o mundo seria bem melhor, né? Com certeza. Porque foi muito linda a atitude dele. E a prova que ele estava guiado é porque deu certo, né? Sim. A prova é o sucesso do escritório de vocês. E para finalizar, eu quero deixar aqui já um espaço para você poder falar um pouco mais sobre o escritório, né? Sobre a empresa de vocês. E também eu gostaria que você desse um conselho para aquelas pessoas que desejam iniciar essa jornada, isso, né? essa jornada de empreender. Que conselho você daria para essas pessoas? O principal conselho que eu daria é comece. Comece a empreender. Inicie no mercado. Entendeu? Seja o que for. Seja o que for. É no físico, é no digital. Seja o que for, comece. Entendeu? Persista, seja inovador. Ah, mas eu não sou criativo. Então cultiva ser criativo. Entendeu? Seja um cultivador de boas ideias, de ser positivo. Entendeu? Busque pessoas que já empreendem no seu ramo. Entende? Então, que nem contabilidade. Eu procurei pessoas que já empreendiam na contabilidade. Além de você se conectar com essas pessoas no físico, procura pessoas também que já têm sucesso na rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vê o que elas estão fazendo, entendeu? Você não precisa copiar ninguém, mas você precisa se alimentar, porque a criatividade é a alimentação que você faz. Entendeu? Se inspirar, né? Se você se inspirar em coisas boas, entendeu? Sim. Então, o principal conselho que eu daria era esse: se inspire em pessoas boas que já estão fazendo o que você quer fazer, entendeu? E mais do que isso, começa com o que você tem, entendeu? Não tô falando para ninguém largar emprego, porque tem muita gente que faz isso, né? Até o meu caso foi assim, eu tive que largar o emprego, mas eu tô pedindo para vocês comecem, iniciem com o que você tem. Com o que você tem. Então é isso, galera. Comecem. Dá o primeiro passo que Deus dá o chão. Exatamente. É sobre Exatamente. isso. Falando do nosso escritório, PJR Sampaio Contabilidade, o @ é assim mesmo, tá? PJR Sampaio Contabilidade. Já tô seguindo. E o meu, muito bom. E o meu é Danilo F. Silva 1. Danilo F. Silva 1. Vai aparecer em algum lugar da telinha aí, galera. Só seguir nós, que vocês precisarem aí. Fala um pouquinho pra gente da especialidade do escritório, quais são os serviços que vocês prestam lá. Tá. Nós não temos uma especialidade de cliente, assim, se foi essa a pergunta que você fez, um nicho de cliente. Sim. Nós não temos focado, mas nós trabalhamos na prestação de serviço, nosso foco maior. Temos cliente de comércio também, mas o nosso foco maior é na prestação de serviço, né? O atendimento ao cliente que é prestador de serviço. Temos arquitetura, engenharia, né? Tem clientes de transporte também, temos comércio ali, temos adega, restaurantes, padaria, tem alguns subnichos assim dentro do nosso escritório.
Nossa, são muitos nichos, né? Muita coisa. Sim. Mas qual o porte desses clientes e qual a prestação de serviços, efetivamente? Então, a gente trabalha com alguns portes desses clientes. São começando pelo MEI, MEI, ME e EPP. MEI, microempreendedor individual, faturamento 6.750 por mês, até 81 mil ao ano. ME, microempresa, faturamento até 360 mil ao ano. E EPP, empresa de pequeno porte, faturamento até 4 milhões e 800 ao ano. É isso aí que eu quero. Em breve eu mudar. É o foco, é o objetivo. Sobre a prestação de serviço, dentro da contabilidade nós temos diversas prestações de serviço ali. Seria acompanhamento fiscal, né? A primeira coisa que vem na mente quando se fala de contabilidade é acompanhamento fiscal. O cliente tem que estar com as suas declarações em dia, né? As suas declarações feitas, entregue dentro do prazo. Então, o cliente faz ali as suas compras em notas fiscais, faz as suas vendas com notas fiscais ou cupom fiscal também. E nós fazemos as declarações através da documentação que o cliente gera, através do fato gerador do cliente, né? Tem a contabilidade também. A pessoa fala, nossa, mas contabilidade dentro de contabilidade? É que a contabilidade seria mais a conciliação das contas, entendeu? Demonstração de resultado do exercício, balancetes, entendeu? Então, é um pouco mais complexo a parte da contabilidade. O fiscal também, e tem a folha de pagamento. Também fazemos folha de pagamento, BPO financeiro, que é trazer clareza das contas, né, que o cliente tem, ali conseguir entregar relatórios gerenciais para tomada de decisão, entende? Então ali o cliente, vamos supor, tem um volume grande de notas fiscais de compra de diversos fornecedores. E ali, se ele contrata somente o acompanhamento fiscal, ele tem que ter esse controle dentro do negócio dele. As compras de fornecedores, quem pagou, quem não pagou, entendeu? Agora, se ele já tem isso tudo dentro da contabilidade, ele contrata com um pacote completo, a contabilidade entrega esse pacote completo para o cliente, com clareza de quanto que ele recebeu de cada fornecedor, quais as contas de despesa que está muito alta, quais as contas de investimento que ele pode fazer um investimento melhor, entendeu? Então a gente consegue trazer essa clareza. E profundo, né? Sim, porque a maioria das pessoas, inclusive eu, achava que era só sobre imposto de renda. Pra Sim. mim era só Inclusive, vou deixar aqui, né, uma mensagem pro pessoal que imposto de renda, a procura é bem alta. Então... E tem que ser, né? Por favor. No começo do ano aí, 2024... É bom o pessoal procurar nós o quanto antes, porque senão... O quanto antes pra não deixar passar, que aconteceu isso com alguém aqui da mesa. Não vou nem falar quem foi. Sim, porque senão também não vai ter nem vaga pra fazer com nós. Já garante aí. Lá, já. Já garante a vaga, mandou uma mensagem lá, garante meu imposto de renda de 2024, segura a vaga aí, eu quero fazer com vocês. Podcast, né? Isso, vai pelo podcast lá. Meu, até é triste terminar a conversa, né? Isso. O papo tá tão bom, tão rico. Várias coisas aqui. Sim. Mas eu posso falar que eu tô muito feliz, muito grato pelo convite que vocês fizeram. A honra é nossa. De fato, no dia que a gente tava aqui, nós estávamos, conforme a gente falou durante o podcast, nós estávamos em reunião e a Jenny falou, nossa, rende um podcast. Isso. Ali o meu coração já ferveu, se alegrou, porque a gente sempre tem sonho. A gente sempre tem sonho, certo? E, assim, internamente ninguém sabe, mas eu falava com meu sócio também, e até com o filho do meu sócio, o Caio. Eu falava com ele, eu falava, ele também tem o desejo, né, de participar. Eu falava, morro de vontade de participar de um podcast. Um dia vai acontecer, vai chegar a nossa hora. Aqui, que você não avisou? Assim, aí vai ter já que voltar. fica o convite, vai ter que voltar. Já vou deixar aqui, ó, ele vai ter que voltar com o sócio dele pra poder... Sim, destrinchar todos esses serviços aí que vocês prestam, porque é muito interessante, muito né? Bom. Conhecimento é poder. Queria deixar aqui também um agradecimento pro pessoal da barbearia, que faz o corte de cabelo, eles pediram pra... Fala assim, manda um alô pra nós lá, Barbearia Vieira, o Pedro e o Davi, que faz o corte. Isso aí. Muito bom, os meninos, ó,
Fica no Jardim Paraíso também, tá divulgado. Isso aí, muito bom, né? A gente poder divulgar o serviço dos nossos amigos e se alegrar quando eles crescem junto com a gente, né? E é isso que a gente tá presenciando aqui agora, né? Um crescimento mútuo. E é muito, é prazeroso, né? Participar disso tudo. E nós que agradecemos a sua participação, assim, foi muito rico pra nós como pessoas, né? Como as hosts do podcast. E é isso. Acho que a Bitela dormindo. A Bitela tá dormindo aqui, ó. Oh, meu Deus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu amei. Aprendi muito aqui. Eu achei maravilhoso. Me desculpem os outros episódios, mas passou a ser o meu preferido, tá? Então se inscrevam no canal, ativa sininho, curte, compartilha. Já manda pra aquela pessoa que tá na dúvida se quer ou não quer empreender. E fica de olho pra não perder nada. E até a próxima. Beijos. Tchau, tchau, gente.